Começa agora Kátia Monari Podcast, um olhar sistêmico voltado para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro da mulher. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem um podcast muito especial. Primeiro que nós temos aqui mais do que um convidado, o que é algo que normalmente não acontece no nosso podcast. E eu estou aqui muito honrada em receber pessoas tão especiais, Doris, André, Maria Amélia, eles vão se apresentar. Nós estamos aqui com o objetivo de contar um pouquinho sobre um movimento muito bacana que se chama Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E quando a Maria Amélia me escreveu contando que existia esse movimento, eu confesso que eu fiquei surpresa. Foi muito interessante e muito curioso entender que existe um movimento como esse e que entrega tamanha contribuição social e muitas vezes nós usufruímos disso tudo sem nem mesmo saber que existem pessoas trabalhando, focadas, dedicadas a gerar tamanho movimento. Então, primeiro eu quero agradecer o tempo de vocês. Hoje, tempo é algo muito precioso e vocês priorizaram estar aqui com a gente para contar um pouquinho para todos os nossos ouvintes, seguidores, né? O que é a associação, como é o trabalho de vocês, né? Dar visibilidade para um movimento tão significativo. Então, eu quero começar dando as boas-vindas e pedindo para que cada um se apresente, por gentileza. Doris, se você quiser abrir aí as apresentações, deixo com você. Sejam bem-vindos, que bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Também estamos muito felizes em estar aqui nessa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que é a ABDH e o que é esse movimento para a melhoria dos espaços de saúde no Brasil. Eu sou Doris Vilas Boas, sou arquiteta, especialista em sistemas de saúde pela Universidade Federal da Bahia, onde desenvolvemos pesquisas na área da saúde aqui na universidade, no grupo GEOSP. Tenho um escritório de arquitetura voltada para a área da saúde e o mais importante, talvez, assim, nesse momento aqui, é que eu acredito fielmente de que podemos construir comunidades saudáveis. E esse talvez seja o maior objetivo que mais me motiva estar na associação e conectar pessoas tão importantes como essas que estão aqui hoje. Olá, então eu que agradeço. A felicidade eu acho que não pode ser maior do que a minha nessa união, por estar uma parte lá e uma parte cá, né? Ter feito a minha formação de graduação na área de arquitetura, ter me especializado na área de saúde, trabalhar já há mais de 20 anos só em projetos de saúde e ter feito uma formação paralela em terapia sistêmica, o que foi o elo desse encontro de hoje. O que me engrandeceu muito profissionalmente, pessoalmente, apesar de eu não atuar profissionalmente como terapeuta, mas ter feito a formação em terapia sistêmica foi um diferencial em como eu lido com as coisas da minha vida, como eu lido com as questões do meu trabalho, e fazer hoje essa junção aqui, a gente sabe que isso vai repercutir ainda no momento presencial e ainda em outros movimentos, me engrandece muito. Então, eu sou Maria Amélia, hoje eu estou na vice-presidência executiva da BDH, convite de Doris, atuo como arquiteta em um hospital de câncer, um hospital que é filantrópico. Isso também para mim é muito significativo, porque concorre com todo esse movimento de um trabalho voluntário na associação da BDH, um hospital que é 100% SUS, filantrópico, e nessa linha é onde eu me encaixo, é onde eu me identifico com esse propósito de contribuição para a sociedade e para mim enquanto pessoa. E aí a gente faz o elo com o nosso querido André, que tem participado de forma muito especial conosco na associação, e eu passo a palavra para ele, que ele possa também fazer sua apresentação. Ok, senhoras primeiro. Meu nome é André Gustavo Salles, eu sou engenheiro eletricista,
e também administrador de empresas. É, atuo na VEG há mais de 11 anos, tenho uma experiência no segmento de eletrônica de potência, né? Parte de missão crítica, no que se refere à infraestrutura elétrica, há mais de 25 anos atuando em diversas empresas. Passei pela indústria, né? Infraestrutura, e na VEG eu atuo como engenheiro de aplicações e desenvolvimento de produtos, especificamente voltado para o segmento de missão crítica e área hospitalar. A missão crítica a gente apresenta, ou a gente diz que é tudo aquilo que não pode parar, né? A indústria, um data center, sistemas bancários, financeiros, mas acima de tudo, o que não pode parar é a vida. E aí, por isso, a minha paixão, né, pelo trabalho que eu tenho a oportunidade de participar junto com essas amigas, junto com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Edifícios Hospitalares, a BDH. Eu vejo a BDH como um instrumento de conscientização e transformação da, da, da engenharia, da arquitetura e da visão, né, global, até da questão financeira do segmento hospitalar, né, ou manutenção à vida. É isso. É muito interessante, né, André? Eu vou contextualizar um pouquinho porque nós estamos aqui juntos hoje, né? Mas antes disso, uma coisa me pega muito forte: a vida não pode parar. E só quando a gente vive um momento em que a vida de fato não pode parar, a gente entende a grandeza desse movimento, né? Eu estava comentando logo no início que eu tive filhas prematuras, as minhas filhas foram gêmeas, eu tive filhas prematuras de 6 meses de gestação, elas foram muito pequenas mesmo, elas precisaram ficar um tempo no UTI. E o meu maior receio é que, por algum motivo, algum aparelho parasse de funcionar, porque era a vida delas. Então, quem viveu 43 dias sentado na frente de um isolete, com um medo, sabe assim, um fantasma que a maioria das pessoas nem imagina que existe, né? A gente entende o valor e a grandeza da palavra que você falou, da frase que você falou, sabe? Tocou profundamente, me chegou a me emocionar, assim. Eu me lembrei dos momentos que eu ficava olhando os oxímetros, eu ficava olhando todo o movimento, uma delas ficava deitada como se fosse uma almofadinha que ficava se movimentando porque ela esquecia de respirar. Então eram detalhes que, se parassem, parava, acabava com a vida, né? Então olha a grandeza do movimento, né, que vocês praticam diante da coletividade, né? Isso transforma a vida de todo mundo. Mas só para contextualizar, porque nós estamos aqui hoje, né? A minha conexão com a Maria Amélia, como ela disse, foi através do programa de formação de terapia sistêmica, mas em determinado momento, na semana passada, a Maria Amélia me procurou contando que vai acontecer um encontro, né, da associação, da BDEH. E esse encontro vai acontecer em São Paulo, eu resido em São Paulo, né? Pelo que eu entendi, é na sede da VEG, é isso, André? É na sede da VEG. Exato. Não é no Parque Fabril, mas é na sede aqui de São Paulo, é o escritório, onde funciona algumas engenharias e a área comercial, né, Sim, que fica em São Paulo, aqui em Moema. É sim, um encontro da ABDH com os principais especialistas, né, engenheiros, né, e eletricistas, né, do segmento ou do mercado, para falar de um equipamento ou de uma solução que a gente chama de sistema IT médico. É um sistema de monitoramento de fugas ou da qualidade de energia elétrica em ambientes hospitalares.
E o mais interessante é que nós convidamos, né, além de ser aqui na VEG, nós convidamos e abrimos o espaço para, entre os especialistas, que pontualmente são nossos concorrentes, mas que também são nossos amigos e agentes, né, produtivos desse trabalho, né, E Todos associados à unidos, BDH, e né? associados à BDH, sim, claro. né, e unidos por um bem maior, né? Nesse momento não existe concorrência, mas existe união Não. de forças, né? Mas Uhum. só finalizando a contextualização, eu tive a honra de ser convidada para, em determinado momento, participar com vocês desse encontro e promover uma dinâmica de reflexão sobre como cada profissional da associação pode entregar, né, ou cada participante, como membro da organização técnica da associação, pode se colocar à disposição, atuando com a sua melhor performance, se sentindo pertencente e encontrando insights, caminhos para cada dia gerar mais contribuição de desenvolvimento. E quando a Maria Amélia me falou isso, eu falei, meu, isso é fantástico. Primeiro, porque assim, olha a constituição da minha família. Eu sou casada e tenho 2 filhas. Meu marido engenheiro, minha filha engenheira. Minha outra filha no último ano de medicina. Falei, meu, não tem um cenário mais perfeito para estar inserido. 2 fazem obras hospitalares, um está estudando para ser médico. É o cenário perfeito, é tudo que eu vivo dentro da minha casa, é a minha realidade, né? Sem contar a oportunidade de conhecer cada um de vocês e me relacionar com cada um de vocês. Eu falo que Deus é muito perfeito em tudo que ele faz, né? Eu estou muito feliz realmente por estar aqui. Eu gostaria de começar, Doris, perguntando para você, porque eu sinto que todos aqueles que nos ouvem talvez conheçam pouco sobre o trabalho de vocês, sobre a atuação de vocês, assim como eu também conheço pouco, né? Então eu gostaria de pedir para você explicar um pouquinho o que é a BDEH e qual é o papel dela no cenário nacional, né? Para que as pessoas contextualizem, né, um pouco todo esse nosso movimento. Perfeito. A BDH, a gente gosta de falar que é uma entidade independente, aberta e multidisciplinar. Ela é constituída por profissionais e por empresas, como a própria VEG, do setor de saúde, que buscam contribuir para a evolução contínua da qualificação dos espaços de saúde no cenário brasileiro. Então, a nossa missão maior é isso, valorizar a qualidade dos espaços de saúde através da qualificação dos profissionais e empresas da saúde. É um olhar ampliado do sistema, do ecossistema da saúde, e o que a gente tem trazido nessa gestão também é um olhar ainda mais ampliado de como nós, que nos dedicamos à contribuição da infraestrutura da saúde, podemos também contribuir para algo maior, que é uma comunidade saudável. Então, assim como a gente pensa nos materiais, no sistema elétrico, nos equipamentos, podemos pensar de uma forma mais ampliada de como constituir cidades saudáveis, resilientes e capazes de promover qualidade de vida e bem-estar e, consequentemente, reduzir a necessidade de leitos hospitalares. Então, é trabalhar nesse olhar da prevenção, do bem-estar e da qualidade de vida. E um pouquinho da nossa história, nós existimos desde 1994, um engenheiro chamado Brois, né, que ainda é vivo, então, está conosco até hoje, é uma história viva, né, de todo esse processo, e é o nosso conselheiro, né, junto com um grupo de conselheiros, todos os ex-presidentes da BDH, eles se tornam conselheiros, então a gente traz essa história presente no nosso dia a dia. Em 94, indo à África do Sul, num encontro internacional de associações de engenharia hospitalar, ele entende que existe isso no resto do país e quer trazer para o Brasil. Então, volta ao Brasil depois desse encontro na África e fala assim: eu quero fundar uma associação. E reúne neste primeiro grupo arquitetos, ele era arquiteto, Brois, engenheiros como Salim, que é outro pessoa importante hoje também na BDH, que é um engenheiro da MHA, e reúne administradores hospitalares e reúne médicos também, pessoas da assistência. Então, a BDH ela surge desde a sua origem como uma entidade multidisciplinar. E nós, hoje em dia, né, na nossa gestão, né, a gente procura resgatar esse conceito, porque, na verdade, hoje somos 70% arquitetos na associação. Mas a gente entende da importância de trazer cada vez mais essa multidisciplinariedade, e nesse evento que a gente vai fazer agora na VEG,
na segunda-feira, no dia 9, é um evento também que a gente vai chamar bastante enfermeiros, porque a gente entende da importância de trazer as pessoas que estão no dia a dia na operação para contribuir para essa excelência nos espaços de saúde. Então, um pouquinho dessa história, né? A BDH surge em 94, quer dizer, depois de 30 anos, estamos aqui trabalhando de uma forma efetiva, né? A Amélia, minha, assim, estou atualmente como presidente, a Amélia vice-presidente. Temos também um grupo de pessoas nessa vice-presidência são de todos os lugares do país. A gente tem uma representatividade direta. Somos 6 pessoas na presidência da BDH, na diretoria nacional. Somos 22 estados, né, entre diretorias, diretores e coordenadores e com essa multidisciplinariedade, com esse espaço democrático de todo o país. Então, se quiser a Amélia complementar um pouquinho mais sobre o que é a BDH. Somos quase 1.000 associados, né, em todo o Brasil. Quase 1.000 associados entre pessoas físicas e jurídicas. Jurídicas, eu acho que estão em 70 associados, mais ou menos, e o restante são pessoas físicas. E a ABDH, ela tem representações, né, tem diretorias regionais que multiplicam esse pensamento, esse trabalho que a diretoria nacional desenvolve e traça ali como estratégia de trazer a multidisciplinariedade, que é uma questão bem forte na gestão da Doris, agora na nossa gestão, né, de 24 a 26, a questão de tornar as pessoas mais próximas. Esse foi um propósito dessa gestão também, que fez uma diferença na atuação da associação, no sentido de estar na ponta, estar nas regionais, entender que não só nós, na diretoria nacional, fazemos o trabalho da associação, né? A associação é feita de pessoas, e essas pessoas é quem estão no dia a dia, nos hospitais, nas clínicas, nos escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, e é lá que a gente consegue multiplicar esse trabalho, né? Qualificar essas pessoas, qualificar essas empresas, qualificar esse mercado através da produção do conhecimento, que é um dos pilares da associação, desde a formação dela, uma carência de livros, conteúdo técnico, científico, para que você pudesse fazer um estudo. Vou fazer uma unidade de neonatologia, como foi que você trouxe aí a questão das suas filhas. Então, como arquiteto que nunca fez um projeto de unidade de neonatologia, aonde ele vai buscar uma referência desta informação? O engenheiro que vai projetar um sistema elétrico para essa unidade de neonatologia, como ele sabe quais são os requisitos importantes, como ele faz isso, né? Qual é o caminho? Então, é nisso que a BDH tem de essência, de levar conhecimento, produzir conhecimento e ramificar isso nas diversas partes do Brasil. A VEG, né, tem sido conosco um parceiro muito grande da gente levar esse conhecimento para vários estados. Muitas vezes a gente ficava ali no eixo Rio e São Paulo e a VEG tem sido essa parceira. A VEG é nossa associada e, ao mesmo tempo, ela permite com nós patrocinando, né, a possibilidade de levar conhecimento técnico-científico para as regionais. E isso que a André deve poder falar um pouquinho mais, na segunda-feira o que a gente vai fazer, a gente vai montar uma cartilha educativa para o público leigo dos hospitais, assim, leigo assim, que não é engenheiro, né, André? Então, assim, a gente está se unindo com esse grupo para montar uma cartilha. Está iniciando o primeiro encontro de uma cartilha sobre o IT médico. Pois é. A, a ideia surgiu é, por uma necessidade que não só a WEG, enquanto fabricante, não só eu, como outros colegas também de outros fabricantes também, a gente observa, puxa vida, a gente faz um produto, né, que não é barato, para com uma determinada finalidade, que é para monitorar, né, é, eventuais problemas, né, a grosso modo, para que o paciente não receba um choque,
enquanto ele está entubado, enquanto ele está acamado, né, numa UTI, ou principalmente durante um procedimento invasivo, durante uma cirurgia. A grosso modo é isso. Ah, mas ele evita, ele desliga? Não, é um sistema, todos os fabricantes têm que seguir essa mesma regra. O sistema monitora, né, falhas ou fugas na infraestrutura, na instalação elétrica. Tá? E aí a gente percebe que isso é obrigatório, o hospital compra, né? A Anvisa acompanha, não libera um centro cirúrgico ou uma UTI sem a instalação desse sistema, desses equipamentos. E aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente volta naquele hospital, né? Naquele ambiente que a gente acompanhou a instalação, deu treinamento, fez toda a parametrização para que tudo funcionasse direitinho e a gente percebe que cadê o sistema? Está desligado, não é utilizado. E aí a gente surgiu a necessidade de passar. Pessoal, a gente está errado, a gente tem que falar a linguagem do usuário. O usuário do sistema não é um engenheiro, não é um arquiteto, e tem outra linguagem. E aí eu percebo, né, no dia a dia, quando a gente fala para vai dar um treinamento no hospital, e aí eu falo assim, olha, o sistema é para monitorar fuga. E aí precisa ajustar a isolação, né, do circuito. E aí a gente recebe a seguinte pergunta: mas como assim isolação? Tem que isolar o paciente? Aí na hora parece engraçado, eu falei, mas é, analisando seriamente, são dois vocabulários diferentes, mesmo produto, o mesmo ambiente, mas para aquele usuário, para o enfermeiro, para a equipe de enfermagem, né, o, o agente principal é o paciente, né? E aí é, eles nos perguntam, eu tenho que isolar o paciente? E para nós, que somos engenheiros e eletricistas, o agente principal é a eletricidade. É para que aquele paciente não tenha, né, não receba uma intercorrência de um choque, uma descarga elétrica. E aí eu falei, puxa vida, a gente precisa achar um jeito de traduzir ou de diminuir essa distância, né? É, de interpretações diferentes do mesmo assunto. E aí foi conversando com o Doris, com a Amélia, com os colegas da BDH, com outros parceiros, né? Que surgiu a ideia. Vamos criar uma cartilha, né? Não para engenheiros, não para arquitetos, mas para equipe de enfermagem, para médicos, que às vezes o sistema começa a alarmar e eu digo que ele começa a gritar e o cirurgião está ali, né, concentrado, e ele fala, desliga esse barulho, desliga isso. Ele não. E aí alguém tem que falar para ele, ou tem que acompanhar, que aquele barulho, aquele alarme, não é à toa. E aí tem que acompanhar o que aquilo está avisando, o que aquilo está alarmando, o que pode estar acontecendo, né, naquela mesa de operação. E aí a gente precisa traduzir. Olha, você pode perder aquele paciente porque ele está recebendo uma descarga elétrica. E aí, às vezes, a gente não sabe, ou o médico, eu sou sobrinho de médicos, né? Primo de médicos, e às vezes fala, puxa vida, perdi o paciente. Por quê? Como? E é isso. A ideia era quase que uma coisa simples. Ah, vamos sentar, vamos fazer uma cartilha, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Para ser educativa.
e está tomando uma proporção que eu nem esperava, mas como tudo que a BDH faz, né, a coisa toma proporções nacionais, né? E esse espaço aqui já vai ficar pequeno. Eu acho que é um tema que a gente deve levar até, uma sugestão minha enquanto associado, ser levado até para o congresso da BDH. Essa Muito tra- interessante, Brenda. tradução, essa ponte entre o projetista, cons- os concebedores de hospitais, de infraestrutura, né, com o, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia do hospital. É Sim. isso. Quando você conta tudo isso, você relata tudo isso, né? Você me traz aqui uma abordagem que eu vivo diariamente. O mundo corporativo, ele vive uma grande dor, que é a comunicação. Como é desafiador comunicar? Porque aquilo que a gente comunica, a gente toma como base um mundo no qual nós estamos inseridos e fazemos parte. Só que o outro que ouve, não necessariamente, ele está inserido no mesmo contexto e ele interpreta as palavras da mesma forma que eu, tendo um referencial, interpreto. Então, coisas que você fala e que parecem tão óbvias para você, quando chega na escuta do outro, muitas vezes ele não tem um ponto de referência, então ele não sabe nem como, sabe assim, desmistificar aquilo que ele ouviu, ou ele toma uma referência que ele tem e gera uma interpretação completamente diferente, até porque o foco, como você mesmo disse, o foco que você possui é um foco diferente daquele que ele possui. Não existe um certo ou errado. Mas quando nós conseguimos comunicar um cenário na sua totalidade e demonstrar que ambos têm um objetivo, a vida. Quando Uhum, esse objetivo se torna em comum, a comunicação se torna linear. E aí o que vocês estão fazendo é encontrando um caminho que gere uma comunicação multidisciplinar, aonde Uhum. todas as partes do processo conseguem enxergar um único objetivo, a manutenção da vida. E aí o conceito e todo o empenho de vocês começa a ter um outro valor, deixa de ser desconforto na hora que apita, passa a ser um cuidado e um diferencial e gera o objetivo final que tanto existe de propósito ali e que muitas vezes não está sendo aplicado ou bem interpretado, né? E aí, quando vocês falam sobre ser multidisciplinar, sabe, eu fico com um sentimento dentro de mim que multidisciplinar a ponto de ser levado para a escola do engenheiro, do arquiteto, para o estudante de medicina, né? Eu vejo minha filha agora, semana que vem ela começa numa parte de urgências e de cirurgias, né? Quantas será tem acesso a isso que nós estamos falando aqui? Quantas pessoas será que vão ter acesso a isso? Então, de repente, disseminar informações tão importantes e de uma forma funcional, leve, sem procurar culpados, entender que cada um foca com o seu melhor objetivo e entregar o melhor resultado, faz com que realmente nós consigamos alcançar, né, um outro nível de resultado e até de performance, né? Então, olha como a associação desse trabalho de vocês pode contribuir para salvar muitas vidas, né? Essa consciência que nós precisamos ter, quem está nos ouvindo precisa ter, né? A dedicação de vocês não é em vão, é em traduzir o esforço de cada um, gerando um resultado realmente para que se salvem vidas, né? uhum, E quando nós falamos sobre multidisciplinar, é interessante nós pensarmos que, por exemplo, eu que estou no cotidiano experimentando ali, posso viver uma experiência que no planejamento não se manifeste da forma como eu vivo esse manifesto ali no dia a dia, né? Eu fico pensando, né? Quando nós mudamos para o nosso apartamento, ai, a gente pensou, idealizou toda uma cozinha. Eu adoro cozinhar. Os horários de lazer, eu sou chefe de cozinha, eu amo cozinhar. E aí nós pensamos, vou colocar assim, coloca a coisa assim, então. Quando você chega ali no dia a dia, você fala, cara, isso funcionou muito bem, eu quero multiplicar. Isso, deixa eu trocar, porque não funciona nem um pouco, né? A partir do conceito que eu tinha, na prática, não é bem assim, faz mais fumaça do que eu esperava, ou não é tão prático como eu imaginava. Então, você ter ali uma forma de realmente integrar
quem usufrui do processo e quem, né, cria os conceitos de processo, você realmente consegue ajustar peças de um quebra-cabeças que vai gerar um cenário muito mais funcional, Amélia. Faz sentido para você isso que eu trago? Com toda certeza. Esse desafio, né, de trazer essas várias línguas e alinhar os propósitos realmente é um desafio do nosso dia a dia. Nós somos muito procuradas, enquanto associação, para resolvedores de vigilância sanitária, com projetos que não têm uma qualificação muito boa para uma análise ou para ser, de fato, edificado, para ser utilizado como ambientes de saúde. Somos procuradas por empresas de formação, então, a SESI, FIEB, quem são os arquitetos, quem são os profissionais de referência que eu posso contactar para participar de uma licitação. Então, a associação também tem essa contribuição, né, de estar formando pessoas e ser referência para quem está na área, quem precisa estar alinhando esse propósito fim, que é o usuário do espaço, que é cuidar das pessoas, tratar, seja tratar uma doença ou simplesmente um cuidado paliativo no momento já de final da vida da pessoa e que merece todo olhar, né? Aliás, em todos os momentos, desde o nascimento, no fim, durante, o lugar onde é praticada as atividades de saúde, elas precisam desse olhar humano, próximo e seguro, sobretudo seguro, né? Seguro de diversas formas, seguro no espaço, seguro das instalações, seguro na sua privacidade, e pensar os espaços de saúde, ele perpassa por uma complexidade muito grande de coisas que a gente precisa ajustar, né? E é um desafio muito grande, é um desafio, sim. Porque E tem envolve muitas áreas, né? Muitas áreas. Eu acho que um dos maiores desafios hoje da engenharia hospitalar, da engenharia e arquitetura hospitalar no Brasil, é justamente isso que vocês começaram a trazer aqui, que é a integração entre projeto, obra e operação. A gente não tem no Brasil uma cultura de planejamento. A gente começa a construir sem ter planejado a longo prazo. E muitas vezes isso vai impactar na operação. Então, uma das missões, eu acho que a gente tem hoje no Brasil é propagar a cultura do planejamento. A gente tem um instrumento de conhecimento dentro da universidade, já aplicado em alguns hospitais, que é o plano diretor hospitalar. Então, é um plano diretor, um planejamento que reúne a equipe assistencial, reúne a equipe de engenharia e juntos olham para o futuro, uma visão de futuro, um hospital que integre ao seu longo prazo, em cenários e também em tempos distintos, o que deverá ser feito a cada momento. Então, com isso e com um pensamento mais sustentável também, né, para trazer essa palavra tão importante nos dias de hoje, um pensamento que permita reunir a comunidade, a questão financeira e a questão social dentro de um processo de longo prazo, permitindo que a gente traga para a operação o melhor que um projeto pode realizar. Então, eu acho que a gente precisa, né, enfrentar, e a gente traz isso também nas nossas discussões na associação, é a cultura do planejamento. E outra coisa que a gente vem enfrentando como desafio, se a gente pudesse trazer, é a questão das normativas. A BDH vem contribuindo com a Anvisa, com as avaliações das normativas, só que uma das normativas principais, diga-se, a Bíblia da infraestrutura hospitalar do Brasil, ela está desatualizada, está em 2002. Então, a gente enfrenta essa questão no Brasil. A gente tem uma diversidade, uma complexidade normativa e também uma normativa de infraestrutura desatualizada. E isso dificulta que, como a Amélia falou assim, a gente tem hoje arquitetos especialistas que dominam todas as normativas, mas a gente tem um grande público que não sabe para onde ir, o que deve fazer, porque o material que está escrito está desatualizado. Mais uma vez, a associação contribui nesse processo, né, trazendo as cartilhas, trazendo as boas práticas
e conduzindo. É o que eu digo assim, não basta construir hospitais, né? Eu dou aula e falo assim, não basta construir hospitais, é preciso planejar redes de atenção à saúde, que é como funciona o nosso sistema de saúde hoje no Brasil, que é o sistema exemplar para o mundo também, garantir a eficiência operacional e projetar com visão de futuro. Por isso que a gente também está aqui reunido, né? Para olhar para um futuro e um futuro mais resiliente, mais equitativo. Até porque a gente tem uma mudança na característica da sociedade, né? A sociedade, nos últimos anos, ela tem apresentado um quadro de envelhecimento. Primeiro, porque, devido a todos os recursos que a gente tem hoje, e qualidade de vida, as pessoas envelhecem e chegam numa idade que antigamente elas não conseguiam alcançar. Hoje, com muita facilidade, você se conecta com pessoas de 88, 90 anos que são completamente saudáveis, trabalham, vão para o mundo corporativo, né? Tem uma vida cotidiana. Antigamente, as pessoas se aposentavam aos 50, 60 anos, se tornavam idosas muito cedo e paravam com as suas funções e não chegavam, não alcançavam essa faixa etária que elas estão alcançando hoje. Meu pai tem 85 para 86 anos, corre todos os dias, tem uma vida ativa, né? É uma pessoa cheia de saúde e sabe assim, você fala, meu, olha, antigamente como isso não era possível, né? Agora, relatando aqui uma conversa que há pouco tempo eu tive com um presidente de uma rede de hospitais, ele contava para mim e para o meu marido o seguinte, né? Ele falou: olha, nós somos pegos nos últimos anos, primeiro, por um desenvolvimento no que diz respeito a um aumento da faixa etária, então as pessoas vivem muito mais, e isso faz com que elas busquem assistência hospitalar por mais tempo, e também nós fomos surpreendidos com acesso da população a planejamento de saúde através de planos de saúde, que antigamente existia uma restrição maior. Então, hoje, um maior número de pessoas na sociedade tem acesso a planos de saúde. Isso faz com que mais pessoas utilizem redes particulares se comparado ao passado. Fez com que as redes particulares precisassem olhar para um planejamento que elas não haviam praticado. E hoje elas correm contra o tempo e elas tentam cobrir um prejuízo. E aí isso gera um construir e reconstruir, construir um pouquinho mais e vai, meio que eles vão tentando organizar os quarteirões laterais e vão tentando absorver um pouco mais de espaço e vão tentando ampliar. E aí eu fiquei assim, pensando nesse planejamento, né? E eu vejo isso na vida das construtoras, inclusive, o desafio que é, porque é muito diferente você fazer uma obra industrial. Uma obra industrial de uma ampliação de uma indústria que trabalha, tem no final de semana, tem no período noturno, que muitas vezes a indústria não trabalha, vai lá, quebra tudo, usa maquita, usa, enfim, tudo que você pode imaginar de barulho, de poeira, limpa no outro dia, a empresa está ali, continua ali a sua vida, né? Agora, dentro de um hospital, tem dia, não tem noite. O centro cirúrgico é centro cirúrgico 24 horas. O leito é leito 24 horas. E aí você se vê com o desafio de ter um leito aqui e uma obra dividida por sabe assim, por uma parede de gesso, né? Então, esse planejamento da construção, da arquitetura, né, do desenvolvimento, principalmente da expansão de hospitais que já existem e precisam se adequar a essa nova cultura, esse novo perfil social, né? É muito desafiador. Eu vejo os dois lados, né? Ele contava, ele falava assim, gente, estou ficando maluco, né? Eu estou saindo do meu consultório cada vez mais tarde, porque cada vez mais eu me dedico a essa gestão hospitalar e a gente está tendo que montar um quebra-cabeças para entender como a gente encaixa todas essas peças e para que a gente não tenha uma demanda muito grande, uma espera muito grande num pronto-socorro, a gente não tenha uma fila muito grande para um centro cirúrgico. Enfim, é o tempo todo tentando se ajustar a uma nova realidade. Então, esse planejamento, Doris, deve ser uma coisa realmente assim, né? Assustadora, né? Ó, eu queria comentar o que você falou antes da longevidade. Isso está tanto no nosso radar que o tema do nosso congresso, vou ler para você aqui, ó. O título do nosso congresso é Infraestruturas de Saúde para o Futuro. Dois pontos. Convergência entre tecnologia, sustentabilidade e longevidade. Então, assim, esse tema que você traz aí, né, é a nossa realidade. A gente tem uma população envelhecendo e a gente tem que planejar
os espaços de saúde, mas a cidade, as casas das pessoas, né, para esse envelhecimento, de forma. Quando a gente fala com os filhos dos pacientes, eles querem algo seguro. E os idosos, eles querem algo com autonomia, né? Espaços Sim, que permitam autonomia, bem-estar, qualidade de vida. Né? Eu acabei de voltar do Japão agora, foi uma experiência assim, transformadora na minha vida, ver como os japoneses encaram o envelhecimento, uma autonomia, né, uma serenidade, um bem-estar no cotidiano dessas pessoas e que valorizando o idoso dentro da sociedade, né? O conhecimento, essa pessoa ela vai até o fim de vida como uma pessoa essencial no processo. Por isso que a gente aqui na BDH está sempre valorizando nossos fundadores, né? Porque são as pessoas que trazem a nossa história, da onde a gente veio, né? E podem nos orientar para onde a gente vai. Isso para mim é fundamental na vida, na associação também. Isso que você traz assim, né? Que você fala assim, como projetar, né? Obras em hospitais. Isso, e eu, o André e a Amélia que vivemos isso no dia a dia. Jarbas Karma, que é uma referência para a gente, ele falava, né? É um hospital, é uma obra dentro de um hospital ou é um hospital dentro de uma obra? Porque muitas vezes a gente vê tanta obra por todos os lados que a gente não. Onde é que está o hospital, né? Então, um dos itens principais, a Amélia repetiu várias vezes, é a segurança, né? Fazer uma obra no hospital pressupõe segurança, isolamento. Eu e a Amélia, a gente dá aula, né, Amélia? A Amélia vai falar aí melhor desses detalhes, assim. A gente começa com isolar os espaços, né? Permitir que você funcione um hospital 24 horas e como fazer uma obra num espaço que não para. Então, o princípio primeiro é a segurança do paciente. Depois disso, a gente vai isolar os espaços. E contamos com profissionais especializados. Então, empresas especializadas, não é qualquer construtora que vai trabalhar no hospital. A gente tem que fazer um trabalho também educativo com essas pessoas que vão trabalhar. O que é a infecção hospitalar, como se dá, né, o que é a poeira dentro de um espaço de saúde, o que é esse vetor que pode levar a uma contaminação. E a Amélia vai falar ali que a bactéria não voa, Amélia. Fala aí, que você fala super bem disso. e não é qualquer equipe que vai fazer essa obra também. A equipe precisa estar treinada, preparada, né, para entender aonde ela pode circular, por onde ela não pode circular. Tem todo um nível de detalhamento, né, Amélia? E tem uma história engraçada que eu conto sempre quando dou aula e conversando com as pessoas. Eu recebi uma vez uma consultora para iniciar um serviço lá no hospital que eu trabalho, e aí o engenheiro, jovem, ele falou assim, ah, Amélia, não se preocupe, eu comprei todas as vassouras novas para a sua obra, porque eu sei que eu estou dentro de um hospital. Sendo que dentro de hospital a gente não usa vassoura. A gente não usa vassoura, a gente usa pano molhado, seja o que for que você vai retirar de resíduo, você não pode fazer esse resíduo se dispersar no ambiente, porque a partícula da poeira carrega a partícula dos micro-organismos que estão na flora, estão no ambiente hospitalar, né? Então aí vem tem o nosso professor Flávio Bicalho também, que tem um livro sobre controle de infecção, que ele fala, bactéria não voa, né? A bactéria não tem asas para voar, os fungos não voam, mas a poeira que a gente deixa em suspensão num ambiente de saúde, ele carrega esses patógenos, deposita lá na mesa, no paciente, enfim. Então, esses cuidados ambientais precisam ser tomados nas reformas, né? É um organismo vivo. O hospital tem o Brois e diz, né, é um organismo vivo. É tecnologia nova todos os dias, né? São áreas novas da saúde, da ciência, as descobertas. Então, é um transplante, enfim, cada dia são novas descobertas de novos tratamentos, novos equipamentos. Então, você tem um equipamento, agora não tem uma tecnologia diferente. Então, a necessidade de adequação dos espaços é muito grande, é muito dinâmico isso dentro de um hospital. Fora a questão que você trouxe do aumento populacional, não só mais pessoas em plano de saúde, mas a nossa população ainda tende a aumentar, né? Que há uma curva do envelhecimento, há uma tendência de menos filhos nas famílias, mas ainda é uma curva que cresce. Então, essa demanda pelo serviço de saúde, ela é continuamente crescente ainda, né? Ainda é a nossa realidade. E eu queria, assim, a gente já está chegando um pouco próximo do fim,
E eu estou falando aqui com vocês e com um sentimento assim de como é bom fazer parte desse propósito, né? Assim, como eu me motivo a estar nessa associação e é, transformar essas relações em relações de amizade é o que é mais gratificante para mim. Doris é minha amiga pessoal aqui da Bahia, né? Eu me motivei muito a estar na gestão nacional a convite dela. Talvez se outra pessoa me convidasse, eu não teria aceitado. É igual um meu amigo ali que não sabe dizer não para gente, mas tudo que ela me convida também eu não consigo dizer não. Sempre, por mais que eu não vislumbre, mas eu sei que é sempre uma coisa boa, né? Sempre ela me convida para os bons propósitos. E tem essas surpresas de encontrar pessoas como o André, e a gente criou uma amizade também, e assim a gente vai criando essa rede de contatos, essa rede de amigos. Nosso trabalho é todo voluntário, então o que nos motiva a estar aqui, né? O que nos motiva a estar fazendo essa contribuição para a sociedade? É só o propósito, são as relações pessoais que a gente tem, que a gente constrói, e isso gratifica, isso dá retorno, né? Enche a nossa alma para continuar. Sem dúvida. André, agora eu queria aproveitar um pouquinho para explorar um pouquinho mais, né, sobre a VEG, porque a gente entende que dentro da questão profissional, a eficiência energética é uma preocupação crescente, né? Que soluções que a VEG hoje apresenta nessa área hospitalar, né? Quais são os propósitos e quais são realmente as ações, sabe, o que de fato a VEG hoje disponibiliza nesse segmento, fazendo a sua contribuição e gerando o seu diferencial? Olha, a VEG, eu costumo dizer que dentro da VEG existem pelo menos umas 5 VEGs. Então, nós temos a VEG Motores, que é a, a célula inicial, né? Hoje a VEG é a maior fabricante de motores elétricos de baixa potência da América, do mundo, né? Temos a VEG Transmissão e Distribuição, né? Temos a VEG Digital, temos a VEG Energia, que atua na geração de, de grandes produções elétricas, né? É, hidrelétrica, solar, eólica. A VEG Automação, que é da parte que eu atuo. Então, e também a VEG Tintas, né? A VEG tem uma fábrica de tintas, que inicialmente são tintas industriais, né? Mas que começou sendo pela necessidade de ter, né, um fornecedor constante para a pintura dos nossos motores. E aí é, o, a curiosidade humana, é, vamos desenvolver, vamos crescer, né? Hoje a VEG fornece tintas para as principais plataformas de petróleo da Petrobras, navios, né? E também desenvolvemos tintas para hospitais. Aí a gente tem que integrar a parte elétrica, né? Eficiência energética, gerando ou captando tudo que se pode imaginar do ecossistema de geração solar, né? Hoje, por mais que se tente tarifar o sol, é a energia mais barata que nós temos. Nós temos um sistema de armazenamento de energia através dos condicionadores de baterias, que também alimentam, né, os nossos motores, podem alimentar a infraestrutura toda de um hospital. Temos soluções para evitar, né, a falta de energia, né, e durante a falta de energia também fornecer ou suprir a falta de energia. A VEG tem participado do programa de energia para a Amazônia, fornecendo todo um ecossistema de geração solar para os ribeirinhos.
Olha né? que Do massa. Amazonas e do Pará. E sem precisar fazer alarde, né? Foi uma das nossas principais participações ou contribuições na, na Eco, né? Lá em Belém. E aí é muito legal, porque a gente entra nesse ciclo de olhar para a melhoria de qualidade de vida, que a Doris falou, né? E como consequência contribuir para a saúde, pelo bem-estar da sociedade. Então, veja como o ciclo vai se fechando, né? Nesse conceito todo e Sim. nessas ações que a VEG participa, né? E tem todo um ecossistema. As tintas industriais da WEG, a partir de uma necessidade da indústria de alimentos e bebidas, a indústria farmacêutica, a WEG desenvolveu uma solução com uma tinta com ação antibacteriana, com um elemento, né, químico, né, que faz parte ali da tabela periódica, né, que a gente não precisa esconder, mas quem estuda os químicos sabem qual é, né? O cobre é um agente transmissor e também é um agente que mata bactérias, né? O ouro, a prata. E essa solução nós trouxemos também para hospitais. E hoje, a moldura dos nossos quadros elétricos, a moldura dos nossos interruptores e tomadas recebem esse agente, contribuindo para evitar uma coisa que a gente chama de contaminação cruzada, Sim, né? sim. Como a Doris fala, bactéria não voa, né? Mas ela voa, ela é transportada Pelo através contato. do nosso contato, né? Da nossa respiração, transpiração, né? E aí eu coloco minha mão aqui e eu estou depositando minhas bactérias. Aí vem outra pessoa, coloca a mão naquela superfície e recebe as minhas bactérias e vai repassando. Nós utilizamos isso sem precisar fazer alarde, né? Muito durante a pandemia, né? Fornecendo sistemas de isolação, de geração de energia, né? Manutenção de energia para os principais hospitais de campanha. Hoje eu tiro como exemplo o hospital, inicialmente que seria um hospital provisório da Fiocruz e que acabou se tornando um hospital de referência para doenças infecto-contagiosas. Com os nossos quadros e nossos interruptores, tomadas, com esse agente antibacteriano, que contribui, né, para evitar contaminação cruzada. Evitando contaminação cruzada, a gente diminui a infecção hospitalar, né? Imagina um engenheiro fazendo esse discurso para um médico, ou um médico administrador de um hospital. Aí você diminuindo a infecção hospitalar, né, seu paciente se recupera mais rápido, né? O paciente é recuperado mais rápido, leito disponível. Leito disponível, receita que entra. Esse é o ecossistema que a gente tem que trabalhar, desde a concepção do projeto, né, até o usuário e o administrador do hospital, né? São detalhes que a gente nem imagina, né? Eu É. quero fazer uma pergunta final para que cada um de vocês traga, né, a sua própria resposta, mas antes, Doris, eu não posso deixar de fazer um comentário, né? Como eu digo, quem vive do outro lado compreende cada detalhe, né? Você falou sobre autonomia para o idoso. E eu tenho uma proximidade muito grande com a história do idoso, porque meu sogro é idoso, meu pai é idoso, minha mãe ainda não se considera idosa, tem aí 77 anos, mas meu pai com 85 para 86, meu sogro também nessa idade, e a coisa que eles mais priorizam e prezam é a autonomia. Né? Então, assim, qualquer coisa que você vai falar para ele, ele já diz assim: olha, mas pode deixar que eu resolvo, né? Eu faço, eu tenho autonomia para fazer, eu consigo fazer. Então, a importância dele continuar vivendo a autonomia dele determina
o brilho nos olhos determina o estímulo para estar ali, né? Quando você tira essa autonomia dele, você tira o direito dele estar vivo. Então é algo muito significativo e no Brasil, infelizmente, essa cultura precisa se disseminar muito mais, ainda não se disseminou da forma como deveria se disseminar. E quando a gente vive isso na pele e a gente ouve a dor do outro, a gente entende e se coloca no lugar, porque um dia todos nós estaremos lá. Né? Então, o quanto é realmente fundamental nós respeitarmos essa e adequarmos os espaços para que essa autonomia possa continuar existindo e gerando segurança no momento que às vezes tem um desequilíbrio maior, tem uma perda de força muscular, né? Tem alguns detalhes que quando ele vai alcançando uma idade mais avançada, ele acaba vivendo como uma consequência do envelhecimento de forma saudável, mas isso precisa ser levado em consideração, né? E dentro disso, eu sinto que toda essa abordagem está muito ligada a essa pergunta que eu quero fazer e gostaria de pedir para que cada um trouxesse a sua resposta, né? Qual é o legado que cada um de vocês deseja deixar para a engenharia hospitalar no país, né? Para toda essa edificação hospitalar, né? O que cada um de vocês sente, né, como legado para ser deixado aí, ser lembrado nesse movimento tão bonito que vocês fazem? O legado que eu gostaria de deixar, ou que a engenharia, né, como um todo, gostaria de deixar, repassar, é desmistificar o, a, o mistério ou a linguagem, né, da eletricidade, da engenharia, dos cálculos, né? Exatamente antes de começar essa reunião, eu estava conversando com um instalador, um eletricista, lá de Guanambi, na Bahia, Bahia. que estava preocupado porque ele ia fazer uma instalação para uma clínica, para um hospital, um projeto com no-breaks e sistema IT, né? E aí ele estava preocupado com isso. Nossa, é um hospital. E aí eu estou preocupado. Que eu posso. Ele ficava preocupado de ligar qualquer coisa e ser acusado de causar um óbito. Eu falei, calma, não é nenhum bicho de sete cabeças. Se falaram isso para você, foi para que você se afastasse e deixasse o espaço para o outro trabalhar, né? E aí expliquei para ele, e ele falou: Nossa, não é tão difícil, é até fácil. E aí falei para ele: Vou te apresentar o pessoal da BDH, porque é uma empresa de engenharia, parceira da VEG, a DBA, né? Lá de Vitória da Conquista, né? E aí eu falei, vou te repassar para que você tenha acesso e comece a atuar também eh, representando a VEG nesse nicho. Então, o meu legado, o que eu gostaria de passar é diminuir distâncias, né? Muito bom. É isso. Eu são 10 anos já na associação, né? Na área de saúde, como eu falei, há mais de 20. Mas, estando na BDH, o que eu penso de legado é levar o conhecimento, né? O que nós vivemos no início, com a falta de informação, aonde buscar, onde tem um livro, onde tem uma norma. Então, a BDH tem construído isso de uma forma muito profissional ao longo desses anos. Tem ampliado muito o conhecimento, o levar ao local mais distante e fazer parte dessa construção de forma profissional, de forma cuidadosa. Veja que André falou que vai unir concorrentes, né? Quem tem essa maestria de conciliar concorrentes, né? De estar isento, só sendo uma associação, só sendo alguém que trabalha de forma voluntária, porque quem tem interesse por trás jamais conseguiria construir parceiros, concorrentes com o mesmo propósito. Então, deixar esse legado para os meus colegas, deixar esse legado para a sociedade, isso é o que me motiva e é o que eu espero, tá? Não só nessa gestão, mas enquanto eu puder estar contribuindo, esse é o legado que eu quero deixar. Muito bom, Dori. Ai, é muito, muito bom, né? A gente fica feliz, assim,
de ouvir como a gente vai reafirmando, né? A gente vai trabalhando no automático e a gente não percebe. Foi muito bom parar aqui agora com você esse tempo e refletir um pouco sobre tudo isso. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é da PNH, que é a Política Nacional de Humanização, e que ela fala sobre ambiência. E ela fala que a ambiência ela influencia o comportamento, as emoções e as interações das pessoas. E quando você falou lá atrás, né? Quando você falou com o André, porque a comunicação hoje, se colocar no lugar do outro, o que que a pessoa percebe. E às vezes, quando a gente fala de ambiência, as pessoas acham que é só o espaço físico. E na verdade, o Ministério ele traz, ele fala que a ambiência é o encontro de três elementos. A ambiência é o encontro da assistência, das pessoas que estão fazendo assistência, é o encontro da cultura da pessoa, a cultura daquele paciente, né, como ele quer receber esse cuidado, e o encontro do espaço físico da arquitetura. Quando esses três elementos se encontram, aí está a ambiência, aí está a oportunidade de interagir, de promover comportamentos e emoções, e que sejam emoções de cura, emoções de cuidado, né, que promovam a dignidade e o bem-estar. Antigamente a gente falava de um hospital que deveria promover, que deveria ser uma máquina de curar. Hoje a gente fala de um hospital que deve ser a casa do curar, a casa do cuidar, a casa do acolher. Então, o meu desejo é que a gente possa, enquanto sociedade, enquanto associação, promover cada vez mais um ambiente democrático para todos, né, em todas as esferas, com equidade e que dentro da nossa associação a gente possa construir pontes e essas pontes possam ser percorridas todos juntos, né? Porque o nosso objetivo final é que a gente tenha saúde e saúde para todos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de agradecer por estar nessa oportunidade, né? De estar disseminando essas oportunidades e de estar também conhecendo você, né? Quando eu falei para a Amélia, Kátia, eu queria muito que a gente pudesse reunir a equipe nacional da BDH num planejamento que as pessoas vissem o valor do que estão fazendo e, acima de tudo, se entusiasmassem, né? Entusiasmo é ter Deus dentro, né? É trazer de dentro para fora o entusiasmo para realizar os trabalhos, que a gente não entra no automático. Então, assim, a gente queria muito que uma pessoa conduzisse esse trabalho de planejamento da gente através de uma visão sistêmica, né? Uma visão mais ampla, né? Então, eu fico muito feliz de a gente poder fazer mais essa ponte com você e que a gente possa estar hoje, né? Já que a gente vai Hoje, né? produzir Porque esse, estamos esse, gravando esse hoje, conteúdo que mas sai hoje, que a gente possa estar hoje de tarde, então, realizando um trabalho belíssimo e que seja o primeiro de muitos. primeiro, vocês já constroem pontes. Quando concorrentes se unem com um propósito em comum, essas pontes já existem. Segundo, eu agradeço a Deus, sabe, Doris? Todos os dias nas minhas meditações eu intenciono que Deus me coloque sempre em lugares que faça sentido estar, que eu possa entregar alguma contribuição e que tenha um significado dentro de todo o meu propósito, sabe assim, de crenças realmente sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre o que eu desejo como desenvolvimento num todo, né? E aí ele abre portas fantásticas. Usou a Amélia como instrumento para abrir essa porta para mim. E me conecta com pessoas tão especiais como vocês que eu tô aqui por dentro assim vibrando. Cara, eu vou estar com eles pessoalmente, que ótimo! Eu não vai acabar que eu não vou me despedir aqui da nossa gravação de podcast, mas eu, diferente dos outros, que às vezes eu só me conecto pelo podcast, são pessoas que estão em outros lugares do Brasil, até fora do Brasil, e que a gente se despede assim, agradecendo aquele momento esperando encontrar de novo, eu em breve vou estar com vocês. Eu disse, yes, eu faço parte disso tudo. Nossa, que honra, né? Deus me permitir estar com vocês nesse dia, nesse encontro tão significativo. A minha gratidão a vocês por acreditarem no meu trabalho, por se disponibilizarem a estar aqui, mais uma vez, pelo tempo que vocês disponibilizaram. Eu queria ficar aqui por muitos e muitos tempos, mas eu sei que todos vocês têm agenda, então eu falei, não, eu preciso respeitar o que foi combinado. Ficaria, certamente outras gravações virão para que a gente fale sobre o depois, sobre o que aconteceu nesse evento, né? E o meu desejo de que Deus continue inspirando vocês. O trabalho que vocês fazem é brilhante, é magnífico, e que ele realmente estimule, encha de entusiasmo a cada dia para que vocês realmente façam uma jornada de
cada vez mais contribuição, desenvolvimento, proporcionando cura não só física, mas para a alma das pessoas, porque quando as pessoas são vistas, elas se sentem pertencentes, amadas, e isso muda uma sociedade, né? Então, que realmente elas consigam se conectar a vocês e percebam o amor que vocês depositam na prática que vocês vivem, experimentam no cotidiano. Muito obrigada por me permitirem fazer parte disso. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos em breve. Um grande beijo. Beijo, obrigada. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.